As pesquisas mais recentes comprovam que a classe média no Brasil compõe grande parte da população e que vem crescendo. Daí a necessidade de formulação de políticas públicas voltadas para esses brasileiros. Sobre isso, eu converso com o ministro Moreira Franco, da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Bom dia, ministro. Muito bem-vindo ao Bom Dia RN. Vamos começar a nossa conversa traçando um perfil dessa classe média, chamada antes de nova classe média, mas agora ela é uma realidade, né? Isso. Olha, a classe média brasileira, ela já hoje é a maioria da população. São 103 milhões de brasileiros que compõem esse grupo social. Tem uma parte que é a alta classe média, a média classe média e a baixa classe média. É um grupo que vai com uma renda familiar per capita, ou seja, você sempre multiplica por 4, de 291 a R$ 1.019. E do ponto de vista da distribuição de renda mundial, a classe média brasileira está numa situação muito confortável. Ela traz a diversidade da sociedade brasileira. É uma classe bem heterogênea, na verdade. Muito. E a heterogeneidade, a diversidade, não só do ponto de vista de gênero, e a entrada das mulheres na classe média é uma marca muito grande. As mulheres aumentaram a sua participação no mercado de trabalho, elas aumentaram a sua renda, estão contribuindo no orçamento familiar e até controlando o orçamento familiar pelos cuidados, pelo senso de responsabilidade que tem. Os negros tiveram uma percentagem muito grande de ingresso na nova classe média, e o nordestino. No Nordeste, Norte, mas sobretudo no Nordeste, foi aonde este movimento de ascensão social que o Brasil viveu nos últimos 10 anos se deu de maneira muito forte. Pois é, isso representa desenvolvimento. As pessoas agora têm mais acesso a bens, a produtos, a bens de consumo. Então, diante de uma classe tão grande e tão heterogênea, como criar políticas públicas para esses brasileiros? Esse é o grande desafio. Veja, a classe média brasileira, ela está colocando hoje, no mercado de consumo, neste ano, coisa em torno de R$ 1 trilhão. É o que a classe alta consome no Brasil. Se nós tomássemos a classe média como um país pela capacidade de consumo, só a classe média brasileira estaria no G20, entre os 20 maiores países do mundo em capacidade de consumo. Esse é um ativo importante para o futuro da economia brasileira, e que nós precisamos não só preservar as conquistas que tiveram, evitando que retorne à situação anterior de pobreza, como também manter esse ciclo virtuoso de geração de emprego, de melhoria da renda, de qualificação profissional, de melhoria da qualidade de educação. E para isso nós precisamos de políticas públicas que sejam customizadas. Exatamente por essa causa é que na SAI nós estamos estudando profundamente a classe média, para que as políticas possam não mais terem aquele caráter universal que tem o Bolsa Família, por exemplo, que atende sem distinção, mas sabendo que as pessoas querem se qualificar para uma profissão, gostam mais de alguma coisa. Tem que ser políticas direcionadas. Então, que cheguem a esse público. Exatamente. Especificamente. Exatamente. O Rio Grande do Norte, ele reflete a realidade do Nordeste, né, em relação a essa ascensão da classe média. É algo generalizado nesse sentido? Olha, o Rio Grande do Norte, ele tem uma situação muito peculiar, porque antes desses 10 anos, o Rio Grande do Norte já tinha, em termos do Nordeste, a maior percentagem da sua população na classe média, e uma classe alta muito significativa, muito forte. Em relação ao Nordeste, nesses 10 anos, de fato, a classe alta do Rio Grande do Norte cresceu muito, mas o crescimento da classe média e da classe baixa em relação ao Nordeste foi menor no Rio Grande do Norte. E isso não é bom no médio e longo prazo, porque está comprovado internacionalmente que todo esse processo de ascensão social é uma alavanca muito forte para o crescimento econômico. E ele tem que ser mantido. Ele tem que ser mantido e estimulado. E isso significa
na realidade do Brasil, a necessidade de qualificação profissional, de fortalecimento do trabalho formal, de estímulos a arranjos produtivos, de estimular as pessoas a empreenderem, a ter iniciativa de produzir aproveitando as oportunidades. Temos grandes desafios então, ministro. Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia RN. Um ótimo dia para o senhor. Muito obrigado e um bom dia para você.